Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje a nossa aula de geografia ela vai ser um pouco diferente. Na sexta-feira nós temos ainda uma menor quantidade de alunos, então hoje eu decidi fazer uma aula um pouco diferente. Hoje a nossa aula ela vai ser feita, então a nossa aula hoje ela vai ser feita pela uma gravação. Eu estou utilizando o slide que eu iria utilizar na aula de vocês, porém eu decidi então gravar esse vídeo para que todos possam assistir e não sejam prejudicados. Esse nosso vídeo nós vamos falar apenas sobre a economia da China, uma das maiores economias do mundo. A gente vai observar então que é impossível hoje pensar na economia mundial sem pensar na China, já que a China ocupa a segunda maior economia do mundo e tem um capital de 22 trilhões. A gente vai observar que isso é um dado mais atual que nós temos. A expectativa é que daqui a alguns anos a economia da China ela consiga então ultrapassar a economia dos Estados Unidos. A gente vai observar então o que contribuiu para o crescimento da China. A gente vai observar que vários fatores fizeram com que a China se tornasse uma grande economia mundial. A maior população do mundo, cerca de 1 bilhão 400 milhões de habitantes. Nós vamos ver que existe uma população muito grande de pessoas que trabalham, 803 milhões de pessoas, ou seja, essa população que trabalha, ela é chamada de população economicamente ativa. Nós vamos ver que essa população economicamente ativa, ela vai trabalhar em vários setores da sociedade. Ela vai trabalhar no setor da agricultura e na pecuária, 34%. A gente pode observar que esse setor que trabalha lá, no setor primário, que é a agricultura e na pecuária, são 34%. Nós temos também 30% trabalha da população que trabalha na indústria. E vamos ter, então, 36% da população trabalha no comércio, que é o chamado setor terciário. Então, a gente vê aí 34% da população trabalha na agricultura, no setor primário da economia, 30% trabalha no setor secundário, que é a indústria, e 36% trabalha no setor terciário, que é no comércio. Se a gente observar, a economia da China ela vai estar particularmente concentrada onde? No setor da indústria e do comércio, que juntos formam 66% da economia da China. Então a gente vai observar que a indústria e o comércio são as principais fontes de riqueza da China. Principalmente hoje em dia nós temos a industrialização. A gente vai observar que nos últimos anos a China ela tem avançado cada vez mais. O desemprego caiu com 3,5% de desemprego ao ano. Nós vamos ver que eles têm uma economia super equilibrada, muito firme mesmo, muito organizada. A gente vê que eles têm uma economia comercial favorável. O que significa isso? Que um país ele tem uma economia favorável. É quando um país ele vende, ele exporta mais do que ele importa. Ou seja, exportar quer dizer vender e importar ele está comprando. Então a gente vê que um país quando ele vende mais do que ele compra, ele tem uma economia favorável, uma balança comercial favorável. Então a gente vê que em 2019, o dado mais atual, nós vamos ver que de exportação houve 2,3 trilhões de reais em exportações. E de importação foi gasto aproximadamente de 1,9 trilhão de reais em importação. A gente vê que foi uma grande diferença em relação à venda do que à compra de produtos. E é assim que a China ela continua crescendo e avançando a cada ano, se tornando principalmente um país cada vez mais rico. Nós vamos ver que essa mudança da China ela começou a acontecer em que década? Até 1950, a China era um país que tinha uma economia muito fraca, não era equilibrada, e a gente vai observar que a partir de 1950, a China, a partir de 1978, a China ela começou a mudar. Mas como foi que a China ela começou a mudar? Quando a gente viu como nós vimos na aula passada, a China, pessoal, ela tinha uma economia totalmente socialista, ou seja, tudo era produzido e tudo era dividido igualmente entre a população.
Isso ocorreu durante o governo de Mao Tse-tung, que ficou no poder de 1949, quando a China se transformou em um país socialista, até o ano de 1978. Foi o ano em que ele morreu. A gente vai observar que depois da morte de Mao Tse-tung, a China ela começou a mudar. Ela pensou, não, o país para ser rico, ele não vai se desenvolver se ele continuar sendo socialista. Ele vai ter que ter uma política socialista, tudo certinho, que busca a igualdade social, porém a economia de um país, ela tem que ser capitalista. Ela tem que negociar produtos e compras com outros países. E a partir desse momento, a gente vai observar, começou então a haver uma abertura de mercado para comercializar com outros países. Ou seja, a partir de 1978, a China, o governo da China, então decidiu então abrir as portas da China para o mercado exterior, para o mercado internacional. E foi a partir desse momento que a China ela começou a se desenvolver. Uma coisa bem interessante que a gente vai observar é que a gente observa o quê? Que a China ela tem um socialismo de mercado. E o que é isso? Podemos afirmar que a China é um país capitalista sendo controlado por um partido socialista. A gente vê que é um pouco confuso, né? Sempre nós estamos acostumados a dizer que a China ela vai ser o quê? Porque como é que a gente vai observar que dessa forma a gente consegue então observar como é que um país ele pode ser capitalista e socialista ao mesmo tempo? Muitas pessoas vão dizerem que a China é um país capitalista, porém é controlado pelo Estado, que o Estado sim é socialista. Geralmente a gente viu na aula passada que a China é um país socialista com uma economia capitalista. Muitas pessoas vão discordar, hein? Muitas pessoas vão dizerem que a China é apenas o quê? Também é um país capitalista, porém tem um Estado, vai ter uma economia controlada pelo Estado. O Estado vai controlar a produção, controla o que é vendido e o que deixa de ser vendido lá na China. A gente vai observar que o mais importante a gente observar é que a China ela tem a ideia de ser um país socialista, porém tem uma economia capitalista. E isso é muito discutido ainda hoje. Muitas pessoas vão discordarem. Muitas pessoas dizem que a China não tem nada de socialista. Ela é capitalista, porém tem uma economia controlada pelo Estado. Então a gente vê que é o inverso, né? A gente vai observar que a China, mesmo tendo um modelo socialista e uma economia capitalista, a gente vai observar que o Estado ele controla tudo o que é produzido naquele país. A produção, o que é vendido, o que é tudo que vai existir em um determinado país, em um determinado lugar. Qualquer região da China será então controlada pelo governo e pelo Estado chinês. A gente vai observar que existe uma área que é a principal área da China responsável pela riqueza, será as chamadas ZEs. Essa área então é chamada de Zonas Econômicas Especiais. O que é as ZEs? Eu vou colocar uma imagem no grupo, abaixo então do vídeo que eu estou gravando, e vocês vão ver o que são as ZEs. São áreas no litoral, e essas áreas no litoral são áreas criadas então para permitir a construção de empresas estrangeiras, ou seja, para atrair empresas estrangeiras, para formarem então empresas naquela área e desenvolverem. Nós vamos ver que essa área do litoral, elas serão o quê? Cidades muito modernas, né? Essas áreas modernas, elas foram criadas principalmente para atrair empresas estrangeiras para a China. Vamos dizer então que eu quero formar uma empresa. Qual é a área da China que eu vou procurar? A área do litoral, a área que se encontra próxima ao mar. Por que essas áreas estão próximas ao mar? Para facilitar o transporte das mercadorias, tanto a compra como também a venda de mercadorias. Então a gente vai observar que as zonas econômicas especiais são áreas do litoral da China que permitem que haja naquele país empresas estrangeiras. Qualquer empresa estrangeira pode ser consolidada no território então do litoral da China. E a gente vai observar então
se essas zonas econômicas especiais são áreas da China no litoral que permitem a construção de empresas estrangeiras. O restante do território chinês não existem empresas estrangeiras. No restante do continente chinês, no restante do país da China, existem empresas que pertencem ao governo, que pertencem ao Estado chinês. Então a gente vê a riqueza da China, ela vem exclusivamente, principalmente dessa área do litoral. São cidades modernas, é uma área então que permite a construção de empresas estrangeiras e essa área ela produz a grande riqueza do território da China. E a gente vai observar, eu coloquei uma das questões no aplicativo para vocês responderem, perguntando quais foram os fatores que fazem com que a China ela continue crescendo. Nós vamos ter 5 motivos que fazem com que a China ela continue, então, se desenvolvendo cada vez mais. Deixa eu colocar aqui, motivos, para vocês entenderem. Motivos que fazem a China se desenvolver. Pronto. Nós vamos então ter aí 5 motivos que fizeram com que a China ela se desenvolvesse e ela ainda continue se desenvolvendo. A economia da China ela se desenvolveu principalmente por 5 motivos. Nós vamos ter aí o primeiro motivo, foi o que nós chamamos de grande população. A grande população da China, pessoal, a gente pode observar que ela continua cada vez crescendo mais devido à grande população, muitas pessoas para trabalharem e muitas pessoas para comprar os produtos. Segundo motivo, grandes investimentos do Estado. Realmente, pessoal, o Estado da China, ele investe bastante na economia, ele vai investir na indústria, investe no transporte para facilitar, nos meios de comunicação e principalmente na energia. Então a gente vê que o Estado chinês, ele investe com força na economia da China. O terceiro é na educação. Nós vamos ver que os chineses eles valorizam uma mão de obra qualificada. Não é qualquer pessoa que vai trabalhar em determinados locais, em determinadas funções. Tem que ser uma pessoa qualificada. O quarto motivo é a preocupação em produzir com eficiência e com qualidade. A gente vê que a China ela não quer produzir apenas muito, eles querem produzir também em qualidade, cada vez maior. E o quinto motivo foi a questão de recursos naturais, dos minérios que foram encontrados naquela região, que foram e ainda são utilizados principalmente para desenvolverem a economia da China. E nós temos aí então algumas observações em relação ao governo chinês. A gente vai observar então que a China o leste da China é a região mais desenvolvida, principalmente que é onde tem áreas de empresas estrangeiras, as EEs. O oeste ainda tem uma economia muito fraca, não é forte. Nós vamos ver que em 2015 acabou a política do filho único, porque até o ano de 2015, lá na China, o casal só poderia ter até um filho, senão ele poderia perder o emprego, poderia pagar uma multa, porque tinha tido mais de um filho. A gente vê que na China é permitido o casal ter até 2 filhos, ok? Vamos ver aí, por exemplo, que nós temos o que atrai empresas estrangeiras na China. Será que muitas empresas vão para a China apenas porque lá é importante, lá é bom? Não, minha gente. Vocês vão observar que por 2 motivos as empresas estrangeiras são atraídas para lá. Porque a mão de obra é muito barata, ou seja, o salário lá é muito baixo, e eles também têm um baixo investimento industrial. Ou seja, para formar e construir uma empresa na China, inicialmente o custo ele é muito baixo. Então as pessoas vão para a China formar empresas porque a mão de obra, o salário é baixo e porque tem um baixo investimento inicial. E a gente vai observar que isso provoca um grande problema, porque eles não têm uma ética muito forte, eles não têm uma preocupação muito grande em evitar com que essas empresas estrangeiras explorem a sua população. Por exemplo, nós vamos ver muitas fábricas têm péssimas higiene,
nós vamos ver que eles não têm uma segurança laboral de trabalho, eles não têm um controle sobre a poluição do meio ambiente, já que a China é o segundo país que mais polui, ficando somente atrás dos Estados Unidos. Então a gente vai observar então que existe algo positivo, existe o quê? As empresas estrangeiras se estabelecem lá na China porque eles têm uma mão de obra barata, eles têm baixo custo inicial e não existe uma preocupação muito grande, nem com as empresas estrangeiras se aproveitam da China, as fábricas estrangeiras não têm higiene, não têm uma segurança e ainda poluem demais o meio ambiente. E a gente vai observar que isso faz com que a China seja o segundo país que mais polui o meio ambiente no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Então a gente vê que a China ela teria que se preocupar mais e ter um controle sobre as empresas que se estabelecem no seu território, porque exploram os trabalhadores e poluem o meio ambiente. A gente vai observar que a principal riqueza da China é a indústria, porém também existem outros produtos. A gente vê que eles são ricos em produtos minerais, como o petróleo, chumbo, o antimônio, o manganês. Nós temos aí o estânio, o carvão, o minério de ferro. Nós vamos ver que eles também praticam em menor quantidade a pecuária, que é a criação de animais. Nós temos aves, ovinos, caprinos, suínos, bois, os equinos, camelos, os búfalos. Vamos ver que o setor industrial, como o setor de siderurgia, equipamentos eletrônicos, têxtil, automotiva, fertilizantes químicos, alimentos processados, telecomunicações e construção, geram a principal riqueza do território chinês. E a gente vê que os produtos agrícolas, o arroz, o milho, a soja, a cana-de-açúcar, nós temos o tabaco, o fumo, né? Nós temos o milho, a batata doce, o legume e verduras. Porém, apenas 7% do território chinês estão em condições de ser apenas 7% do território chinês estão em condições de serem utilizados para a agricultura. Então a gente vê que o solo de lá, além de não ser muito bom para se plantar, por isso que a economia da China ela não é baseada principalmente na agricultura, porque eles não têm muitas terras boas para se plantar. A economia deles, principalmente, ela está baseada principalmente no setor industrial.